A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Agora são 5h05 da manhã. Eu queria compartilhar um texto com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 1:11. Deixe marcadinho lá. 1 Samuel também, 2, do 1 ao 11. Eu não vou ler esses textos, eu quero que vocês leiam e eu vou fazer um resumo para compartilhar, porque eu acho sensacional que o Senhor não esconde nada do seu povo. O Senhor revela todas as coisas. Infelizmente, muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento era para ser modelo para não acontecer hoje. Mas infelizmente parece que as histórias se repetem, né? Então vamos lá. Vamos falar de Ana, Penina, Eucana e Samuelzinho, né? Um abençoado, uma promessa do Senhor. Ana enfrentava um sofrimento familiar profundo, o mesmo que acontece hoje com muitas mulheres. Ela não tinha filhos. A esterilidade para as mulheres da época veterotestamentária significava vergonha e desgraça. O problema de Ana era maximizado pela atitude de Penina, a outra mulher na casa. Embora esta tivesse vários filhos, ressentia-se do fato de que o marido, o Eucana, marido de ambas, favorecia Ana. Esta sentia então presa entre o afeto do marido e o ódio da rival. E a própria infertilidade, né? Ana voltou-se para Deus, orou longa e fervorosamente por um filho, fez uma promessa ao Senhor e quando Deus concedeu-lhe o filho, ela cumpriu o que prometera. É claro que você não pode influenciar Deus com promessas sobre o que vai fazer se Ele atender a sua oração. Mas o Senhor é aquele que esquadrinha o coração do homem. Ele sabe se o homem é interesseiro ou se ele fará isso por amor, né? Então vamos lá. Mas se prometer algo a Deus, deve cumprir a promessa. Qualquer outra atitude é tentativa de manipular a Deus. Ana cumpriu o que prometera, embora deva ter sido muito difícil desistir daquele por quem orava por tanto tempo com tanto fervor. Vamos lá. Primeiro eu quero falar de Eucana. Eucana é um personagem como muitos homens de hoje, né? Adúltero, era um homem que amava Ana, porém não a protegia, porque é impossível 3 pessoas morar num ambiente e ele ser tão indiferente à dor de Ana, achando ele que ele era tão autossuficiente, egoísta, o ego dele era muito grande, que ele não via a dor de Ana. A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. A mulher, quando ela não consegue ser mãe, a dor é profunda, a dor é na alma. Então, ele achava que dando uma porção de sacrifício dobrado, melhor para Ana, era o suficiente. É igual os homens fazem hoje, só que com coisas diferentes. O homem, ele supre uma mulher de bolsa, sapato, leva num bom restaurante, né? Um bom passeio, e acha que isso é o suficiente. Mas ele não vê na alma da mulher o que a mulher precisa, né? Os homens hoje são tão diferentes, não tô generalizando não. Mas é o que acontece hoje. As mulheres hoje são tristes, igual daquela época, porque os maridos são desatentos, né? O ego dele. Então ele falava para Ana que por acaso ele não era melhor do que 10 filhos. Gente, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O homem, ele precisa ser para uma mulher um protetor, um amigo, um cuidador, um ouvinte, um entendedor do que ele tem. A mulher é um presente para ele.
Então, se ela é um presente, ele tem que entender como funciona esse presente para ele manter esse presente bem ao lado dele. Vamos lá, Penina. Uma mulher invejosa, ciumenta, ruim. Ruim. Porque ela, ao invés de ser amiga de Ana, né? Porque elas já sofriam com o adultério, né? Do marido, porque os homens insistem em ter mais de uma mulher, se eles não dão conta nem de uma. Até hoje, né? O homem às vezes passa por um problema no casamento, aí ele arruma outra. Gente, ele não deu nem conta do primeiro, por que o casamento dele estava ruim, o que estava acontecendo com a mulher dele, qual era o problema. Né? Os homens hoje eles não solucionam os problemas, eles trocam por outro tipo de problema, que não é solução. Então vamos lá. Então olha como os erros se repetem até hoje. Estamos numa geração de 2023. Quantos casos você conhece assim? Do marido infiel, egoísta, indiferente, né? Adúltero. E dizendo, afirmando que ama, quando ele nem conhece o que é isso. Amor não é isso. Amor primeiro vem uma admiração, um cuidado, um respeito, um carinho. O respeito ele não se baseia na fidelidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, caminham junto. Caminham junto. Então vamos voltar lá na Penina. Penina é uma mulher muito ruim. Ela não quis saber da dor de Ana, da dor de uma mulher da mesma classe que ela. Uma classe feminina. Uma classe que deveria ser acolhida por outra mulher. Uma mulher deveria acolher a outra. Mas não, o ciúme dela, o ódio que a Bíblia fala aqui, ó, em ódio. Ela era uma mulher ressentida, por mais que ela tivesse muitos filhos, por quê? Se Eucana disse, né, que por acaso ele não seria melhor que 10 filhos, a probabilidade era que Ana devia ter 10 filhos. Que Penina teria 10 filhos. Aí imagine a dor dessa mulher dentro de casa vendo essas crianças crescer e o útero dela seco. Porém, o Senhor, ele é perfeito. Ele ouviu a oração de Ana desde o início. Ele sabia que Ana era fiel a ele. Ele sabia. Ele sabia tanto que Samuel era um projeto de Deus, mas tinha um tempo certo. A Ana primeiro ela tinha que deixar de ser fraca, de se desesperar. Aí ela ia de ano em ano com o marido a Siló para fazer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. De ano em ano ela chorava. Imagina vendo Penina, Ana vendo Penina. Ou com o filho no braço ou na barriga, ou com o filho no braço ou na barriga, ela sem nada. Eu entendo humanamente, a gente olhando essa situação, como é que a gente também agiria, né? Porém, o nosso Deus é um Deus vivo. E Ele tem tempo para todas as coisas. E a oração, ela é ouvida sim. Só que tem um tempo. Porque o tempo do Senhor é perfeito, o nosso tempo não é perfeito. E o Senhor prova isso com Samuel. E aí, para piorar, olha como Eucana era. Ana falou a Deus que se por acaso ele ouvisse atentamente o que ela pediu a ele, que era um filho, né? Se ele se atentasse para a oração dela, ela daria o seu filho para Deus. Gente, e Eucana, depois que Ana teve o bebê, tudo bem, pode entregar. Para ele era indiferente. Um filho. Um filho. Imagina o que essa mulher passou. Um filho que ela orou tanto, que ela chorou tanto, que ela sofreu tanto. Que ela foi tão humilhada dentro da própria casa para ter. E quando ele desmamou, ela cumpriu a palavra dela porque ela era uma mulher honrada. E entregou o seu filhinho, ainda pequenininho, para Deus. Porém, foi a melhor coisa que Ana fez, né? Samuel brilhou. Samuel cresceu. E Samuel se tornou
um homem de Deus. Né? Então, vamos lá. Mas o que eu quero dizer é que hoje é diferente. Quantos relatos você ouviu falar ou passa ou tem esse drama familiar? De um homem adulto, de um homem indiferente, de um homem insensível, de um homem que não zela pela esposa, porque Ana foi a primeira esposa de Eucana. Não foi Penina. Penina foi uma segunda opção. E para tu ver a desgraça que uma terceira pessoa traz a um casamento. Penina fazia Ana sentir muita dor. E Eucana não via isso? Onde ele estava? Aonde ele estava? Que foi ele que proporcionou isso para a esposa que ele dizia que amava. Porque ele levou Penina para dentro da casa e assumiu ela como esposa. Pensa numa coisa dessa. O homem hoje ele não leva uma segunda mulher para dentro de casa. Bom, nos casos normais, entre aspas, né? Porque os bizarros vivem em trisal, né? Os bizarros. Mas ele, muitas das vezes, é adúltero. A mulher acaba sabendo que ele teve uma outra pessoa. E aquilo causa uma dor emocional. Leva mulheres à depressão. Leva mulheres a ficar feridas na alma que talvez, se ela não tiver Jesus, a probabilidade de cura é muito pequena. Eu conheço mulheres que já foram psicólogo, psiquiatra e não foram curadas, porque a cura dela é na alma e ela precisa de Jesus. Muitas mulheres às vezes vão em busca de Jesus, elas vão à igreja, porém elas não se entregam para Jesus, porém elas não são como Ana, fiel, porque Ana no fundo ela confiava tanto que Deus ia fazer por ela, que todo ano ela ia lá pedir, senão ela desistia. Com tanta dor, com um cenário totalmente oposto que ela ia pedir, um cenário totalmente destruído, o que ela podia fazer? Ela podia simplesmente falar, Deus, o Senhor não está ouvindo a minha súplica, então eu vou parar de ir. Para piorar a situação de Ana, o templo onde ela ia, né, prestar sacrifícios junto com o marido e com Penina e com o filho no braço, na barriga, de ano em ano, porque não é igual agora que a gente pode cultuar a todo tempo. A gente tem, graças a Deus, esse privilégio de ter acesso às igrejas, e antigamente era de ano em ano, então era uma data especial, era uma data esperada, e ela ia naquele sofrimento de alma, e o próprio sacerdote achou que a mulher estava bêbada, porque a mulher chorava, a mulher estava com aflição na alma. E aquele homem que dizia-se ser um líder espiritual não enxergou. Gente, quanta dor. Imagina você ser julgada como uma mulher bêbada, que você nem isso fazia, porque você era filha do Deus Altíssimo. Você era uma mulher íntegra. E você ser acusada pelo sacerdote. E onde estava o marido dela, que nem isso viu? Cadê a proteção? Cadê o cuidado? Cadê o zelo? Então, é por isso que hoje existem muitos dramas de muitas mulheres não querer casar. Tá aí. Porém, a família, ela é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. A família é um projeto de Deus. Por isso que hoje tem leis. Jesus deixou decretos para serem cumpridos, mandamentos para ser cumprido. Casamento é um mandamento de Deus, é uma ordenança para a nossa vida, para não ter esse desequilíbrio que tinha lá atrás. Aquilo ali era um modelo para que hoje não acontecesse mais. Como ele não tinha o casamento, o homem ele tomava a mulher por esposa, virava essa bagunça. E adultério era natural naquele tempo. Porém, aos olhos de Deus nunca foi natural. Deus não mandou isso. Deus não falou, ei, você pode ter 3, 5, 10 mulheres. Isso aí é o homem. Não tem uma folha que diz isso. Entendeu? É um homem desobediente. É um homem pecador, pecaminoso, que colocou na mente, achava que podia, né?
Que se a mulher dele tinha um problema, ele podia solucionar aquele problema trazendo outra mulher. Ele trazia era outro tipo de problema, talvez até mais grave do que o qual ele já tinha. Então, hoje, a pessoa que se disponibiliza para casar, ela tem que saber muito sobre o que é o casamento, para não passar essas dores, para não levar outra pessoa a sofrer essas dores, porque o pior talvez não seja nem você passar. Talvez o pior seja você fazer outra pessoa, de repente, parar até no hospício, louca, tentar suicídio, porque hoje as pessoas, infelizmente, estão muito melindrosas às dores. Poucas pessoas choram aos pés de Jesus, pedindo o socorro do Espírito Santo presente. As pessoas tentam ao modo delas. Eu ouvi um relato de uma pastora que infelizmente o esposo dela a traiu com um homossexual, ela tentou suicídio. Aonde vamos parar? Mas isso é o quê? O modelo que não é seguido para que isso não aconteça. Jesus deixou o casamento, a base familiar. Aí o diabo ele tem um ódio tão grande da família que o que ele faz? Ele destrói, ele coloca seta, ele coloca aquilo que você mais gosta perante a você com uma facilidade para você pegar. Mas você não pensa que você tem leis, mandamentos de um Cristo que você diz servir, que você tem que pensar antes de fazer, antes de cometer. Porque quando você casa, dois se torna um só. Ou seja, tudo que a sua esposa fazer vai afetar você e tudo que você também fizer vai afetar ela. É um só. Então você tem que pensar, será que vale a pena eu trair a mulher que eu escolhi para estar, para amar, para cuidar, que a palavra manda você dar vida por ela, não é você tirar a vida dela. Que hoje quantos casos tem de feminicídio? Por que existe feminicídio? Porque não tem respeito, não tem lei, não tem temor mais. Nem a lei dos homens não estão conseguindo parar a maldade humana. Não estão conseguindo parar. Existem leis, Maria da Penha, existem leis para as mulheres de proteção, porém, não são cumpridas. Nem por quem deveria proteger. Aí as mulheres são assassinadas, as mulheres apanham, né, sofrem agressões domésticas. A mulher ela não pode ter um cargo, muitas das vezes, hoje superior ao homem, que o homem vê aquilo um problema, ele já troca a mulher. Por quê? Porque ele quer uma mulher não submissa. Porque a submissão não é isso. O homem quer ter autoridade sobre a mulher como um abuso de poder. Porque a mulher submissa, ela se põe no lugar dela como mulher. Ela entende que ela anda do lado do marido, que ela é a coluna da casa. O homem é a força, mas a cabeça é ela. A sabedoria vem dela. E o homem executa o que docilmente a mulher envolve ele a fazer. Então, gente, temos que pensar em que tipo de modelo de casamento a pessoa quer para si hoje. E temos que orar pelas pessoas que não pensam em casar. Porque o casamento é a obra mais linda criada por Jesus. Mais linda. E que toda mulher, por mais durona que seja, ela deseja no coração dela. Nem que seja lá no cantinho, no profundo. Mas a mulher sem família, sem base, o homem sem família, sem base, o que ele tem? Nada. O que ele vai deixar? Nada. Então, se você não tem uma família, você não tem para onde voltar. Porque parente não é família. Seus parentes casam, saem de casa, seus amigos namoram, casam, e você? Então, você tem que pensar bem. Que tipo de pessoa você traz para sua vida, que tipo de pessoa você deixa entrar
Não deixe um Eucano da vida entrar na sua vida, não, mulher. Você é uma rainha do reino do Senhor. Queira o melhor para si, porque o Senhor ele pode te dar o melhor, mas a escolha ainda é sua, porque Ele é bom. Ele deixa você escolher o que é bom para você, aos seus olhos. Cuidado só com as escolhas. Pense bem, avalie bem antes de levar alguém até o altar, porque dali não tem volta. Se você for uma mulher temente ao Senhor, não tem volta. Passe o que passar, você vai ter que passar com a pessoa. Passe o que passar, até que a morte os separe. Então pensa bem, se você está trazendo um homem indiferente, egoísta, que não protege, que não cuida, adúltero, que essa dor é na alma. E qual tipo de doença você quer adquirir com um homem desse? Porque você adquire doenças feridas na alma. Agora, se você souber esperar no Senhor, orar, quando aparecer você pergunta, pai é esse? Pai, ele vai te falar. Ele vai colocar no seu coração, filha, sim ou não. E se for não, corre. Corre porque dá tempo. Você ainda é solteira. Se fosse casado, aí sinto muito meus sentimentos, meus pêsames. Mas a escolha ainda é nossa, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Então é essa reflexão que eu deixo para vocês hoje. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas mulheres, pelos homens que estão feridos, né, por relacionamentos anteriores, e que eles possam se libertar desses cativeiros espirituais para viver ciclos novos. É isso que eu desejo em 2023, que o povo, a nação brasileira, eles vivam uma nova realidade familiar. Que Satanás não tenha poder nenhum sobre a vida deles, porque Satanás não pode vencer. A porta do inferno não pode prevalecer sobre a família, que é um projeto de Deus. A paz.